Oi, eu sou o Caco, esse é o Vamos Falar e eu tô aqui belíssima pra falar sobre a minha jornada com maquiagem. Bom, resolvi falar um pouquinho da minha jornada com make porque ela vem já faz bastante tempo, mas eu nunca tinha refletido muito sobre ela aqui dentro. Acho que faltou falar um pouco mais sobre isso. E pra isso eu dividi alguns momentos falando de como esse processo aconteceu e por isso que eu tô, aqui, maquiadíssima. Os olhos foram a paleta Louis Anse, dá pra perceber que tem levemente uma corzinha nos olhos. E a base da Kat Von D, que deixou minha pele incrível, não sei como. Mas olha, tá intacta. E minha pele tá toda cagada por baixo, dá pra perceber. Minha jornada com make começou da seguinte forma. Primeiro eu trabalhei numa marca de maquiagem durante 3 anos. Foi onde eu comecei a aprender um pouco mais sobre maquiagem, sobre como funciona, sobre as diferentes formas que a maquiagem atingia, né? Porque eu acompanhei desde as campanhas a gênero, que foram campanhas criadas inclusive pela equipe que eu tava, por mim, assim, né? A gente tava pensando nesses ideais, como a campanha que aparece aqui. Como também tem outros momentos que a gente fazia realmente conteúdo de beleza, foto de beleza, que trazia aquela coisa mais natural da maquiagem. E até momentos como o Prêmio Avon de maquiagem também, que eu cheguei a fazer cobertura. Então você vê várias facetas da maquiagem acontecendo ao mesmo tempo. E eu achei muito legal, assim, ter emergido nesse mundo, porque era um mundo que eu não conhecia, mas que eu sempre gostei. Tinha bastante preconceito? Tinha muito preconceito mesmo. Pra mim era uma coisa muito distante da minha realidade. Por entender, né, que a relação do homem preto com maquiagem já era muito, afastada nesse sentido, eu nunca me dei ao luxo de fazer nada ligado a isso. Fora que a minha referência de maquiagem também vinha muito de Vera Verão. Ela sempre fazia umas makes drag, né, nas apresentações dela na TV, e isso me deixava um pouco preocupado que a relação fosse essa, por internalizações de homofobia que acontecem, né, sendo uma pessoa preta em sociedade. Mas isso foi um processo que começou a abrir portas pra mim, né. E aí chegou no segundo estágio da minha relação com maquiagem. Eu comecei a assistir RuPaul's Drag Race depois de um tempo. Assistindo, eu comecei num trabalho novo, e nesse trabalho novo tinha uma drag queen. Inclusive, Trocati, meu eterno obrigado por essa porta aberta. E essa foi a primeira vez que eu me montei de brincadeira pra assistir um episódio da 7ª temporada, o primeiro episódio da 7ª temporada. E dessa primeira montação foi que acendeu uma fagulha, assim, foi E aí? E aí a gente começou brincando no trabalho, fazer uma lip sync battle. Eu e um amigo meu, ao som de Bye Bye Bye. Amigo meu hétero, inclusive. Oi, Pips. Depois disso, a gente acabou implementando um drag race dentro do trabalho. Inclusive, minha drag mother, né, Trocati, foi uma das pessoas que começou fazendo a parte de RuPaul, de toda a apresentação que a gente tinha. E depois disso, eu venci o primeiro. Eu fui a Bibi Zahara Burnett do meu trabalho, eu venci o primeiro. E depois disso, a gente começou a implementar várias outras sequências, né, de momentos. Só que Trocati saiu da agência e quem virou a drag apresentadora? Eu. E aí, num dia, foi um dia emblemático, inclusive, eu tive minha primeira crise de ansiedade pesada, assim, dentro do trabalho. E nesse dia eu ia performar Will Survive na versão da Demi, que era a versão nova e tal. E eu passei, assim, juro, do céu ao inferno no dia. Profissionalmente falando, tinha muita coisa acontecendo, muita reunião, problema, assim, foi um dia conflitante, assim, enorme. E depois disso eu acabei tendo esse momento de revelação, assim, sabe, de performar a Will Survive na frente da agência inteira. Da cliente que era amiga, mas era cliente de Avon, que tava trabalhando comigo. Foi um momento, assim, muito, muito doido, assim, sabe? De performar isso na frente de uma pessoa com quem você trabalha sem expectativa alguma de que pudesse ser uma coisa, sei lá, não que fosse ser algo ruim, mas não era algo que eu esperava. E eu dando espacate, montada. Eu tava com essa montação aqui. A roupa eu tinha pensado pra ser uma coisa meio pin-up, porque eu queria fazer uma coisa meio pin-up anos 50 e tal, pra combinar, sendo mais gordinha e tal, fazendo, né, uma silhueta assim. Esse foi meu primeiro momento com drag. Eu não era uma pessoa muito... Eu tinha noção, assistia tutorial, mas eu não era uma pessoa com muitos skills, assim, de maquiagem. E eu comecei a desenvolver esses skills, né, tipo, procurando coisa, aprendendo coisa. Eu comecei também a meio que sair do armário, nesse sentido, de começar a me montar dentro de casa.
né, de estar na frente do espelho e me montar. Antes eu fazia as coisas mais escondido, mas depois eu comecei a fazer mais, tipo, foda-se mesmo. Moro eu e minha mãe, então muitas das vezes eu comecei a me montar com ela vendo e tal, e eu testando mesmo, brincando de testar maquiagem, que eu acho que foi um ponto importante, né, a cisgeneridade e a heteronormatividade fazem com que a gente... e a masculinidade tóxica fazem com que a gente tenha sérios problemas na hora de testar maquiagem enquanto, né, biologicamente homem, porque a gente não é condicionado a usar isso com uma forma tranquila, sabe? É bem babaca. E nessas eu resolvi que eu precisava aprender com maquiagem, eu precisava me sintonizar com maquiagem de novo. Foi legal, assim, de começar a experimentar. Tem essas fotos aqui, eu vou passar elas rapidinho aqui. Elas mostram um pouquinho do que foi essa jornada, porque eu precisei aprender muito. E aí eu comecei a chegar em pontos satisfatórios, assim, sabe? De atingir pontos que eu falo, opa, isso deu legal. Opa, isso, né, vai fluindo, vai caminhando um pouco mais pro que eu quero, tá mais bonitinho, tá mais acessível, assim. E isso me trouxe um desenvolvimento também, porque eu comecei a me desenvolver mais enquanto drag, né, comecei a estudar um pouco mais a estrutura do meu rosto, entender o que fica legal em mim ou não, comecei a entender pontos de luz e tal, que vão dando uma certa diferença na hora de você montar o seu rosto e traduzir o seu rosto de uma forma diferente. E esse desenvolvimento de drag me levou a alguns pontos aqui, como vocês podem ver, do ladinho aqui. E dentro desses pontos, eu comecei a evoluir cada vez mais, assim, né, chegar numa estrutura satisfatória. Hoje eu pego esse molde aqui e dentro desse molde eu tô trabalhando um molde que adeque a minha ideia, né? Porque a minha drag hoje em dia ela tá correspondendo a uma ideia que eu tô criando. Ela é especificamente pra isso, né, atualmente. Ela não é mais uma coisa de experimentação, ela tá sendo mais voltada pra isso. Eu tô falando sem especificamente citar o que é, mas é porque, né, a referência é em cima dessa base do coração, é em cima dessa estrutura, porque a drag é a voz da minha consciência, né, nesse caso. Então, dentro dessa voz da consciência, ela assume a forma de coração justamente pra representação meio cartunesca, assim, sabe, do que é. E eu queria que ela fosse meio cartunesca mesmo, que ela tivesse esse aspecto de desenho, de cartoon e tal, pra que não ficasse uma coisa próxima de uma identidade feminina ou algo assim, porque eu acho que não é necessariamente o meu ponto aqui traduzir uma drag como algumas drags de RuPaul Drag Race. Eu acho que eu tô mais pra Crystal Method ou outras drags mais experimentais, assim, tipo Laila McQueen. Eu acho que é mais pra Laila McQueen, Trixie Mattel, de alguma forma, que tem essa coisa mais caricata. Eu tô mais pra esse lado do que pra um lado mais beauty. Eu acho que o lado beauty pra mim é um pouco menos do que eu tô pensando. Outro ponto, né, que começou a ser importante pra mim é nessa descoberta de 30 anos, de identidade, de uma série de coisas. Eu passei a revisitar algumas questões a meu respeito e dentro dessas eu me entendendo como uma pessoa queer, né, eu passei a incorporar isso também através da maquiagem. Então eu tô inclusive com uma blusinha da... Óbvio que eu tô com uma blusa da Aguilera. Eu tô com uma blusinha da Aguilera, mas eu tô com uma maquiagem, inclusive foi até meio pensada. As cores foram meio pensadas nesse sentido, porque eu não vejo mais necessidade de retrair o lado feminino das minhas ações. Eu acho que, pra mim, o entendimento do meu lado queer foi meio isso, assim, sabe? De como eu comecei a trazer mais pra dentro do que eu sou, o lado feminino, sem negar tanto e sem ficar nessa masculinidade imposta, tóxica e performática, que eu acho que não faz tanto sentido pra mim. Foi meio isso. Foi essa a minha jornada com make. Agradeço quem assistiu até aqui e quem sabe eu vou falando um pouco mais sobre isso, trazendo alguns tutoriais, por exemplo, dessa make, que eu acho que ficou super simplinha e super bonita, né? Deu uma iluminação boa pro rosto, mas quem sabe eu trago um pouco mais sobre isso, né? Se vocês deixarem aqui embaixo falando o que vocês querem, eu trago mais. É isso, gente. Até o próximo vídeo.